Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série que tem como objetivo inspirar as pessoas, trazendo histórias reais, desafiadoras e vencedoras. Eu sou Thaís Serioni e hoje, Alex Shapiro, sócio e principal executivo do SoftBank na América Latina, conversa com o Felipe Criniti, CEO de uma das maiores empresas de delivery do Brasil, a Rappi. Thaís, muito obrigado. Pessoal, para mim é um prazer gigantesco estar com você, Felipe. Prazer por N razões, né? Primeiro porque eu te conheci há um pouco mais de 1 ano e meio, 2 anos atrás, e a gente vai falar um pouco da tua história é extraordinária, e também muito feliz porque nós somos investidores do Rappi e eu estou no conselho do Rappi, então é uma oportunidade para mim muito grande. Obrigado pela tua presença aqui, para a gente bater um papo. Eu que agradeço o convite, lembro como se fosse ontem a conversa pré-deal. Foi meio que uma entrevista ali e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Legal. E vamos começar um pouco por isso, Felipe. Eu acho que você tem uma história, para mim, magnífica, né? Você começou a empreender com 15 anos de idade. Você é o que eu chamo de empreendedor raiz, né? Assim, já teve várias empresas. Conta um pouco da tua jornada, né? Desde a primeira coisa que você montou, e acho que antes de a gente entrar no Rappi, eu adoraria saber um pouco da Box, né? Porque acho que você revolucionou a maneira como se faz entregas no Brasil. Conta um pouquinho, acho que para quem está escutando a gente vai adorar saber um pouco da tua história. Legal. Como surgiu essa história de 15 anos, né? Talvez tenha muita gente que vai estar ouvindo a gente e não lembra da fase onde para você entrar na internet você tinha que esperar, pelo menos no meu caso naquela época, eu esperava até a meia-noite, porque era um pulso só, e aí você ficava a madrugada com aquela internet de escada e você acessava a internet dessa forma, era mais econômica. E com 15 anos foi quando eu comecei a conhecer mais sobre Mirk, né? Era uma rede social ali que vem pré-MSN, pré-ICQ, que era uma rede social que você conseguia peer-to-peer, então você falava com as pessoas real-time e conseguia trocar ali informações, era como se fosse um fórum, mas todos online. Uhum. E através dessa rede social que eu comecei, na verdade, a sentir o gostinho de empreender. Aprendi a programar, na época PHP, uma linguagem de programação, através do Mirk, dos canais que existiam ali, e resolvi desenvolver um jogo de RPG online. E esse jogo, ele fez sucesso, atraiu muitos jovens na época. A gente tinha conexões de 2.000, 3.000 pessoas simultâneas nesse game, que funcionava meio que através ali dessa rede social. E aí eu resolvi monetizar esse jogo. E naquela época, assim, a forma de monetizar era uma mensalidade, e eu senti o gostinho de ganhar meu dinheiro com 15 anos. Através da internet. Então acho que ali foi quando realmente começou aquele sentimento de ganhar o próprio dinheiro e ter minhas coisas, né? Eu não recebia nenhum tipo de mesada, nem nada dos meus pais. Então foi importante porque ia vir eu construir depois. Passou alguns anos, obviamente o jogo ele ficou ali só dentro da rede social, não teve, assim, durou 2 anos quase de sucesso, digamos assim. Não foi algo que eu vendi, foi algo que simplesmente depois ele se desfez, mas me serviu para também virar um programador e trabalhar com isso fazendo freelances. Então, ali para os meus 17, 18 anos, antes de entrar para a faculdade, eu estava fazendo esses bicos como programador. Então, desde sites até sistemas de pizzaria, que foi quando eu conheci esse mundo de pizzaria através da tia da minha esposa. Ela tinha algumas pizzarias, essas pizzarias precisavam de um sistema, ela trabalhava ainda na base da comanda, né? E aí eu passei a entrar dentro da pizzaria para entender as dores e desenvolver. Alguns anos passaram e eu tive um desafio pessoal que, na verdade, eu hoje, quando eu ouço falando sobre isso, foi um desafio, mas ao mesmo tempo eu não mudaria em nada na minha vida esse momento que aconteceu, que foi ter um filho não programado, né? Eu não estava casado ainda com a minha esposa, minha esposa até hoje. Você tinha quanto, 20, 21 anos? Tinha 21. Uau. Quando eu conheci a minha esposa, eu tinha 17, ela tinha 15, na escola, né? A gente se conheceu, e com 21 anos
e ela 19, enfim, nós tivemos um filho. O bom é que, no final, a gente já tinha uma relação, não era algo que foi super esporádico, tá? Tem pessoas que contam, né, as histórias que conheceram numa balada e tal, não, a gente já tinha uma relação, já era muito próximo, e já sabíamos o que nós queríamos, então foi uma bênção, acredito, pelo menos hoje eu enxergo muito como tudo que aconteceu de bom e as decisões que eu tomei foram por causa desse filho, o Gabriel, inclusive, que é o meu mais velho. Tenho 3 filhos. Que legal, que legal. E aí, nesse momento, mas ao mesmo tempo, nesse momento não dava para continuar ali trabalhando como freelance ou desenvolvendo sites, sistemas para comerciantes, né? Eu não tinha me formado ainda, então eu resolvi fazer um investimento numa pizzaria. Então, ela tinha algumas pizzarias e tinha uma que ela estava vendendo. Naquele momento, eu entendi que era um bom negócio. Eu falei, bom, vou comprar pizzaria. Quando me formar, eu vou trabalhar na minha área. Eu queria trabalhar dentro da Petrobras. Meu pai já era aposentado da Petrobras. Então, eu tinha como o sonho era trabalhar dentro da Petrobras com planejamento, que era o que meu pai trabalhava. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, até eu chegar nesse momento, eu preciso ter uma renda que eu entendia que era uma renda consistente ali, e foi essa compra que eu fiz dessa pizzaria. Depois eu percebi que, inclusive, o glamour, que naquela época eu entendia que era ter uma pizzaria, eu vou comprar e ela vai funcionar sozinha. Não era nada disso. Eu tive que ir barriga no balcão, aprendi sobre tudo, então, desde abrir uma massa de pizza e montar uma pizza, até fornear a pizza, que quando eventualmente tivesse algum funcionário que não estivesse presente, eu teria que cobrir. Fiz entrega, né? Fiz entrega de carro, e até é engraçado esse momento, porque um dos motivos de nós não termos entregas de carro, de delivery, é porque você não consegue realmente parar um carro. Lá nos Estados Unidos é super comum, né? Mas no Brasil realmente você não teria como parar um carro para poder fazer entrega de delivery. Então, mas ainda assim lá em São Vicente, que era onde era a pizzaria, eu fiz a entrega e aprendi esse 360 de um negócio de porta aberta, né? Mas a maior dor, e inclusive porque eu fui fazer a entrega, era como se relacionava com esses entregadores, né? Como era a relação. Naquela época não existia nenhuma plataforma, nem de perto, na verdade, uma plataforma que vendesse delivery, era a base literalmente de panfletos e outdoors, né? Então, você queria promover o seu negócio de delivery, era você fazendo panfletagem no bairro. E dentro desse contexto, para você conseguir entregadores era boca a boca. Então, um entregador ia lá, ele batia mesmo na porta, falava, você está precisando de entregador? E aí depois ele falava, eu tenho um amigo também, se precisar, e assim que se formava o grupo. Nos dias de chuva, era natural uma redução, eles não queriam ir trabalhar, e tinha aquele dia, realmente, que era um dia mais específico da folga dos entregadores, então eu tinha que tentar cobrir com engajamento e outras formas que eu fui aprendendo naquela época como que funcionaria melhor com esses profissionais. Passado ali 1 ano e 4 meses, mais ou menos, eu me formo, vendo a pizzaria, porque foi um bom aprendizado. Naquela época, até o engraçado é que eu deu um alívio para mim, porque eu falei assim, não, graças a Deus me livrei, foi esse o... É engraçado essa coisa de empreendedor, né? Todo mundo fala, não, eu vou abrir um negócio, eu vou me aposentar e tal. E assim, é o contrário, né? O que te exige muito, exatamente. Né? Não, me exigia domingo a domingo. Eu aprendi a fazer compra, porque até pela necessidade de fluxo de caixa. Então, assim, você percebe que a base dos meus 15 anos foi negócio de internet, tecnológicos, um game. Aí depois eu fui cair num mercado que eu nunca tinha me imaginado, que era um mercado de porta aberta, né? Que você tem que lidar com o público. Então, você sabe que cada cliente é importante. Você tem que entregar a melhor pizza do mundo, que o cliente entenda que é a melhor pizza do mundo. Você tem que ter um bom preço, ainda mais porque a minha pizzaria era uma pizzaria de bairro, não era uma franquia. E você tem que, dentro desse contexto, conseguir ganhar dinheiro para o negócio sobreviver, né? Então, eu aprendi a
obviamente dentro de um comércio, né, muito menos complexidade que um grande negócio, mas como fazer as finanças, o caixa da empresa, como eu poderia ter o melhor fluxo de caixa para eu fazer as compras e levar os produtos para que eu pudesse montar as pizzas. Então, um 360 do comércio ali desse restaurante me serviu depois, anos depois, para aquilo que eu fui galgando, construindo minhas empresas. Foi um MBA para você, basicamente, foi né? Foi um né? MBA, pode dizer que sim, na prática, né? Na prática, né? E aí, enfim, eu vendo a pizzaria, vou para Petrobras e começo ali a minha jornada no mundo corporativo. Passo mais ou menos 5 anos trabalhando para Petrobras, então em algumas empreiteiras. Depois, 2 anos, aí nesse período eu desenvolvo a Foco, que era ferramenta operacional de controle de obras, uma ferramenta baseada numa dor. Então eu tinha uma dor para mim, como eu conseguiria ser mais eficiente na automatização dos processos de planejamento. Dando um contexto bem rápido, a forma de colher os dados era baseada no papel, então você ia para o campo, né, parte de planejamento e controle. Vinham os dados no papel, aí tinha que digitar numa planilha de Excel, nessa planilha de Excel compunha outras planilhas de Excel, onde as informações eram consolidadas, e aí sim, posteriormente, a gente subia para o sistema de medição financeira, para que a gente pudesse ter essa apropriação de campo versus a medição financeira e receber pela obra, né? E obras bilionárias, né, da Petrobras, que eram geridas por planilhas de Excel. Uau. O que eu fiz foi, enxergando aquilo, já aí pegando conhecimento da minha época de programador, desenvolvi uma ferramenta que operava dentro de um tablet, que automatizava o papel e, ao mesmo tempo, automatizava as informações diretamente no sistema Petrobras, da Oracle, que era o Primavera, utilizado até hoje, sem necessidade de papel e planilhas. E revolucionou. Não existia nada parecido na época, a gente está falando de 2012, tá? 2012. E aí foi uma coisa que chamou muita atenção da turma lá, e eles falaram, não, a gente tem que agora passar a usar isso para a obra inteira. Começou com uma área, depois passou para a obra inteira, até que quando eu encerro o meu contrato, eu resolvi sair para ser empreendedor com um sistema. Eu fico ainda 2 anos operando esse sistema, mas dentro do que a gente chama de sistema Petrobras, né, das obras da Petrobras, e depois disso eu faço o meu primeiro exit. Hoje a gente fala exit, mas todos os desafios que teve por trás foram realmente assim, bem desafiadores. Mas em 2 anos, para analisar, foi ali desde a construção da empresa até a finalização. Mas uma coisa que eu acho que foi importante, nasceu de uma dor, né? Então a dor que eu tinha, a dor que eles tinham, e isso é uma coisa que hoje em dia eu vejo, tem alguns empreendedores que têm surgido, onde eles entendem que qual é a melhor solução que eu acho que vai funcionar, né? E às vezes não é bem esse o caminho. Então... Não, eu acho que a tua história, assim, me lembra muito o Davi Vélez, né? Que assim, um dos grandes empreendedores, né? Talvez de maior sucesso pela história do Nubank. E que ele conta a história que uma das razões que ele abriu o Nubank, que ele foi tentar abrir uma conta no banco. Exatamente. Né? E porque ele é estrangeiro, porque não tinha CPF, aí quando ele abre a conta ele começa a ver tudo que ele estava sendo cobrado, né? Então ele fala, puxa, tem uma dor aqui, tem uma grande oportunidade, né? E você repete muito essa história, né? Quer dizer, você é aquele empreendedor que não se dá por satisfeito. Assim, eu tenho uma dor, eu preciso resolver esse problema, né? Seja um problema porque eu estou vendo uma oportunidade ou porque é um problema que vai me gerar eficiência, né? Exato. E a pergunta é, então, como é que a Box surgiu? Legal. Então, passei esse período e aí quando eu faço a venda, e até a venda ela aconteceu não porque eu quis vender, né? Na verdade eles meio que exigiram, a empreiteira que estava, ela falou, cara, assim, gosto do trabalho de vocês, etc, só que você e mais 4 funcionários. A gente não tá com obras aqui muito grandes, não tem como a gente continuar
com um contrato com vocês. Isso não é um risco muito grande para nós. Então a gente quer fazer essa proposta de aquisição, etc. E foi quase que uma venda do sistema, né? Não foi uma venda da empresa, mas foi muito bom, porque com esse dinheiro eu inicio, de fato, a ideia da Box. Então era uma ideia que eu já vinha pensando. Que era uma dor que você teve, né? Quando que você era a dor da pizzaria, exatamente. Né? Eu fiz uma pesquisa rápida. Eu sou de Santos, né? Nascido em Santos. E na Baixada Santista não tinha. Mas eu descobri que, na verdade, no Brasil não tinha. Você tinha a Log, que já fazia ali logística, mas era voltada para malotes, né? Não para restaurantes. E a dor, quando começou, assim, quando eu tive a ideia, foi como eu, de fato, resolveria a conexão entre o entregador e o restaurante para resolver a vida do restaurante. Em algum dado momento, os meses foram passando e eu fui percebendo que a dor maior não estava só para o restaurante. O principal era como eu dou foco para o entregador, e ele é o meu principal cliente. Porque se ele estiver feliz, ele vai fazer uma boa entrega. Se ele fizer uma boa entrega para o cliente do restaurante, o cliente vai estar feliz, consequentemente vai trazer mais venda, porque o cliente vai retornar para o restaurante. Então, quando a gente criou o conceito de Box Delivery, como eu resolvo a dor do restaurante, porque sim, era uma dor, mas o como eu ia fazer isso, que era muito mais, eu vou trazer uma solução de plataforma que o restaurante aperta um botão. Não era o fim da história, era o começo. O principal estava como eu engajava esses entregadores, que era o grande desafio. A gente estava vivendo aquele momento que eu acho que todo mundo lembra, táxi Uber, né? Eles tinham aquele conflito, os taxistas, um conflito grande com o Uber, enfim, eles achavam que ia tomar todo o mercado, e que estava sendo uma canibalização, na verdade, de preço, e a gente viveu essa época. Até tem uma história curiosa. Quando a gente começou a empresa, a gente começou meio que uma captação de entregadores na rua mesmo. Eu indo lá, tinha um sócio, Denis, nós dois íamos na rua ali chamando os entregadores que faziam entrega nos restaurantes. A gente parava no restaurante e falava, você quer conhecer a plataforma aqui? Mas o que é isso? Eles ficavam até com medo de achar que era algum tipo de golpe, né? Porque não existia nada parecido. E aí, um momento depois, mais ou menos, eu acho que uns 2 meses que a gente tinha operação, a gente saiu assim, eles foram lá na porta e falaram, não, a gente quer entender agora como é que vai funcionar esse aplicativo em relação a Uber. Eu falei assim, não, mas como assim? O que tem a ver, né? Ele falou, não, porque vocês vão começar a querer fazer também agora automatização com carros, etc. Não, eu falei, cara, galera, só que assim, uns 20 entregadores, né, estavam presentes. Não, vamos fazer o seguinte, aí tinha um que era o mais ali... O líder. O líder. Falei, Wagner Costa, o nome dele. Falei, vamos fazer o seguinte, você vai liderar então a comunicação, porque a gente não consegue estar aqui presente todo momento. E o que tiver de necessidades, benefícios que vocês enxergam que faz sentido, dado que agora vocês realmente estão trabalhando numa plataforma que assim, não tem necessidade de trabalhar por um único comércio, essa é a proposta da Box, você vem falar com a gente e aí a gente constrói ali o que é possível. E aí começou essa história do foco no cliente sendo um entregador. Ou seja, uma das coisas que eu acho mais extraordinária que você fez é que você criou uma plataforma que talvez o teu cliente principal não era o restaurante, o teu cliente principal era o entregador. Exato. E você deu para ele, de certa forma, uma liberdade, uma autonomia, mas ao mesmo tempo um ownership, de ele também fazer parte do processo, né? Exato. Não é simplesmente que ele se plugava, né, e ele começava, ele tinha voz. E eu lembro que acho que uma vez você me contou que conforme a empresa foi crescendo, alguns dos entregadores, eles foram, inclusive, virando gerentes de área, né? Eles foram entrando dentro da empresa como funcionários, né? Exatamente. Perfeito. Esse líder, que era o que a gente chamou, depois até hoje a gente tem essa terminologia, era a pessoa que conseguia trazer as dores da rua, né, para nós
para que nós trabalhássemos ali em como a gente poderia ser melhor na tecnologia, como a gente poderia ser melhor nos benefícios, e isso que foi construindo uma cultura que a gente, eles mesmos falavam que eles eram os motobox, e teve uma relação muito importante, inclusive, os anos depois, de como isso virou Brasil inteiro, né? Começou em Santos, mas depois virou o Brasil inteiro, com esses líderes. Então, começou com um líder, em algum dado momento a gente entendeu que o grupo crescia mais, a gente necessitava de outro líder, e assim foi criando essa relação com esses profissionais, e a gente foi desmistificando também aquele preconceito que pré-pandemia existia muito forte, que os entregadores, eles tinha até o termo, né, o cachorro louco, né, que era, eles tinham características ali que as pessoas entendiam que poderiam, não eram, como que eu posso dizer? Eles acho que não tinham um reconhecimento devido, Reconhecimento devido das pessoas, exato. Isso. Então, eu acho que com a pandemia isso mudou muito. Eles são muito importantes, né? A gente não vive exatamente, hoje. Exatamente. Acho que a pandemia, ela trouxe isso, né? Ela trouxe esse holofote para aqueles profissionais que se arriscaram por muito, todos nós. Muito. As compras, delivery, enfim. Os líderes, então, que eram os nossos canais diretos com esses entregadores, eles foram trazendo o que eram os benefícios que nós poderíamos dar, e isso foi sendo construído uma história onde nós tornamos a plataforma que melhor benefícios dava para o entregador, a plataforma que tinha as melhores condições de entrega e que teve a tecnologia que, do ponto de vista do entregador, era a que melhor funcionava. Então, na pandemia, quando chegou o volume que veio de delivery, que foi 5 anos em 1, a gente estava preparado para atender o Brasil inteiro. Então, a gente começou na Baixada, mas depois a gente foi para o interior de São Paulo, e em algum dado momento, com um grande grupo de food service, a gente se viu operando Brasil, Rio de Janeiro e depois o Brasil inteiro. E a gente conseguiu fazer isso muito rápido com essa estrutura de rede, né, de líderes, onde nós íamos nas cidades, encontrávamos ali aquela pessoa que era uma pessoa que tinha essa voz dentro dos entregadores, nomeávamos ele líder e ele automaticamente montava aquela estrutura. Então a gente foi trazendo para dentro da empresa entregadores que podiam nos ajudar a construir o que seria a nossa rede de entregadores e a Box Delivery. Fantástico. Eu acho que assim, que uma das coisas que a gente observou na tua história é que você sempre aliou a tecnologia com efetivamente conceitos de management, né? Conceitos de barriga no balcão, exato, de entender o que está acontecendo, de trazer, né? De pensar muito de cada passo que você está dando, qual o impacto daquilo, né? Eu me lembro uma vez que você contou que, por exemplo, você desenvolveu o bônus chuva, né? Exato. Que era, por exemplo, puxa, né? A maioria das empresas não estavam nem aí quando chovia, exato, né? E aí você, puxa, eu vou criar um incentivo que vai ser muito bom para o restaurante, mas vai ser muito bom para o entregador também, porque ele tem um incentivo a trabalhar e ganhar mais, porque a gente sabe que não é legal andar de moto na chuva, né, ou sim, de bicicleta, sim, né, então assim, você sempre foi pensando passo a passo de como melhorar a experiência, não só do teu cliente restaurante, mas do teu cliente entregador, né? Sim, a gente foi a primeira plataforma, bem lembrado, recordou, que criou essa taxa de chuva, que era justamente uma forma de como a gente engaja os entregadores e dá o devido reconhecimento daquilo que ele está fazendo naquele momento, que é uma entrega que tem ali o desafio de estar chovendo, mas ao mesmo tempo a gente é onde o delivery mais vende, né? As pessoas não querem sair de casa. Teve uma outra coisa que inclusive eu puxo, e a gente foi moldando o produto, né, a tecnologia, para como a gente poderia atender, que são justamente os benefícios. Na pizzaria eu tinha uma forma de pagar os entregadores. Então, meus entregadores não eram, naquela época, registrados, eram freelancers, né? Todos os dias eu fechava o caixa e pagava o entregador no mesmo dia. Eles gostavam de receber. Isso era uma forma de engajamento, porque quando era o salário, né, quem contratava o entregador como CLT, o entregador ele ficava os 30 dias para receber o salário. Então, tinha, obviamente, profissionais que gostavam desse formato, porque tinha uma segurança maior ali, mas tinham muitos que, na verdade, preferiam receber todos os dias.
Então, isso na minha época da pizzaria. Ele ia lá, trabalhava 2, 3 dias, depois, se fosse o caso, ele ia para uma outra pizzaria, um outro restaurante. E eu trouxe essa dor que os entregadores tinham de querer receber todos os dias para dentro da box. A gente criou o que a gente chama de saque rápido. Então, o entregador, conforme a tecnologia foi evoluindo, a gente conseguia pagar ele em D+1. Então, o entregador ele vinha na box, era a única plataforma que ele conseguia receber o valor da entrega no dia seguinte. Naquela época não existia o Pix, então a gente fazia meio que na mão, inclusive. Em algum dado momento a gente conseguiu fazer integração com o banco, e a evolução disso hoje é que em 15 minutos, após uma entrega, ele consegue estar recebendo os ganhos. É a única plataforma, agora RAP, que tem essa tecnologia. É fantástico. Felipe, vamos falar de RAP. Você foi e né, ainda, porque o fato de você estar na RAP, acho que uma das coisas que eu me lembro que o Simon e o Sebas, que são os fundadores da RAP, me falaram assim, olha, uma das coisas que a gente gostou muito do Felipe e da Apox, não é que a gente está contratando um executivo, a gente está contratando alguém que pensa como a gente, alguém que empreende, né? Porque a cultura do RAP é uma cultura muito de vamos testar, se é pra gente falhar, vamos falhar rápido, se a gente acertar, vamos cada vez acelerar mais esse acerto. E acho que uma das coisas que você vem construindo muito bem aqui no Brasil, e eu acho que no mundo todo, né, onde a RAP opera, eu diria que é algo de muito orgulho dentro da empresa, é o RAP Turbo. Sem dúvida. Uma vez eu postei no LinkedIn, eu fiz um pedido, eu sou um usuário assim, todo mundo em casa, aliás, quando eu falo que eu estou no conselho da RAP, todo mundo, nossa, eu preciso te contar a experiência maravilhosa que eu tive com o RAP Turbo. Mas eu lembro que eu postei no LinkedIn, eu fiz um pedido e ele chegou em menos de 7 minutos, ele chegou em 6 minutos e 50. É uma coisa impressionante. Eu brinco e falo o seguinte, parece que o supermercado está na garagem do meu prédio. Né? Às vezes é mais rápido do que se eu fosse pegar o elevador, descer. Me conta um pouco como que isso acontece, né? Conta para quem está escutando a gente, porque todo mundo fala, não, mas pera um pouquinho, você imagina que você tem que ter uma pessoa que vai fazer o picking e o packing, ou seja, tem um pedido, ela tem que pegar, ela tem que empacotar, ela tem que colocar na mão de alguém e tem que entregar, né? E outra coisa que eu sei que o NPS do RAP Turbo é um dos mais altos do Brasil. Acho que talvez só o Nubank, um par de empresas dê essa experiência, né, de um NPS tão alto. Conta pra gente um pouco como é que isso funciona. Legal. Antes de, inclusive, todo o deal, né, de aquisição da Box pela RAP, eu já era um fã, já era um mega consumidor de turbo, e isso foi uma das coisas que, para mim, foram assim, muito decisivas, né? Trabalhar numa empresa que você acredita e que você crê que tem um produto que é revolucionário, de verdade. Então, o Simon e o Sebas, além, óbvio, de tudo que a gente conversou sobre planos futuros e o que o RAP representa como um todo, você ser fã de uma empresa, fã de um produto e você ir trabalhar nessa empresa é incrível. Então vou ser suspeito aqui do que eu vou falar de Turbo, porque eu já era fã. Mas o que tem por trás de Turbo, né? Um dos pontos, eu acho que já vale ressaltar, é a inteligência de dados. Então, quando chega um pedido, a gente já monitora por base estatística. Então, quando na semana anterior, hoje, uma quarta-feira, meio-dia, tivemos 50 pedidos naquela região. Então, nos 30 minutos, do meio-dia ao meio-dia e 30, a gente já aciona entregadores para que eles venham de forma preditiva. Então, como a gente consegue chegar naquele tempo? A gente já se antecipa ao volume que existe naquele dia. Fora isso, dentro da loja, como a gente consegue fazer o pick and pack tão rápido, né? A gente tem toda a estrutura de loja, todo o caminho de loja desenhado, inclusive com os produtos que têm maior saída. Então, produtos que têm a maior saída, eles ficam mais próximos da saída da loja, os produtos que não têm tanta saída mais ao fundo, e até o dimensionamento de prateleiras, para quando o picker ele começa a realizar ali a embalagem, a montagem do pacote, que ele tem essa velocidade. A gente tem hoje por volta de 1 minuto e meio, é o nosso tempo máximo
de picking dentro da loja. E aí depois, dali para fora, até a casa do cliente, nosso tempo médio está em 8 minutos. Então, ao todo, a gente fica ainda abaixo dos 10 minutos. É impressionante. E isso tudo também pela forma como a gente dimensiona o footprint, né? Que é o desenho da loja, de cobertura da loja versus os nossos clientes. Então, a gente tem evoluído bastante esse serviço. As pessoas, elas falam, não, o serviço é mágico, realmente é um dos maiores NPS do Brasil. O que a gente tem feito até pelos próximos 6 meses é aumentar o nosso portfólio. Então, a gente tinha uma visão muito de conveniência, onde a gente tinha por volta de 400 produtos. O ano passado, a gente já atingiu 1.000 produtos. Este ano, a notícia boa, em primeira mão aqui para você, é que até dezembro a gente vai ter 5.000 produtos. Nossa, é impressionante. No Brasil. E eu acho que é o seguinte, eu não sei, eu vou fazer uma pergunta e você me fala se isso faz sentido. Eu acho que o Rappi Turbo, né, na parte de groceries, né, de supermercado, está mudando até o hábito como as pessoas compram, né? Porque antigamente tinha aquele conceito de fazer a compra do mês, né? Ou a cada 2 semanas fazer o que a gente chama de big basket, né? Sim. Um carrinho grande. A conveniência, ela é tão grande que, e logicamente, né, quando a gente pensa nas pessoas, acho que a coisa mais valiosa é o tempo, Sim, né? E a pessoa fala, puxa, eu quero passar 1 hora dentro do supermercado ou quero fazer outras coisas. Então hoje a conveniência ela é tão grande que você não precisa mais fazer essas compras que a gente chama de big basket, né? Você compra um pouco hoje, aí você compra um pouco amanhã, aí puxa, faltou, e aí a gente vai acostumando mal o cliente, né? Porque acostumando mal no bom sentido, porque a gente sobe tanto a barra, né? Que a barra não volta mais. É igual a história de, assim, eu acho que eu contei isso um outro dia, aqui, você vai pedir um Uber, né? De repente o Uber demora mais que 1 minuto e meio, 2, você já cancela, porque você se acostumou com 2 minutos, 1 minuto e meio, né? Então, quando alguém fala 4 minutos, eu lembro que em alguns lugares quando eu viajo, outras cidades fora do Brasil, às vezes é 5 minutos, 8 minutos, né? Então eu acho que o Rappi Turbo acostumou o cliente nesse serviço que ele é muito superior a qualquer outra coisa. Você acha que está mudando o hábito de consumo? Sem dúvida. Hoje eu acho que dentro da América Latina, o cliente brasileiro é o mais exigente, né? Então, dentro dos países que a Rappi atua, a gente percebe isso. E a ultraconveniência tem sido decisivo, né? Então, a ultraconveniência, a ultrapersonalização para o nosso consumidor tem sido decisivo na hora de realmente engajar e ter cada vez mais um crescimento, e a gente enxerga isso nos nossos números. Então, quando eu olho todo esse aumento de portfólio, e o que a gente tem construído com os nossos consumidores para se tornarmos a extensão da despensa deles, é exatamente isso que você está falando. Eles enxergam o valor de não ter a necessidade de pegar o carro, trocar de roupa num domingo, num sábado, numa sexta-feira de chuva, por exemplo, de ter que pegar, trocar de roupa, pegar um carro, elevador, carro, ir até uma loja, fazer todo aquele processo de compra, voltar para casa. Isso vai gastar pelo menos 1 hora, quando não mais, dependendo da compra que você fizer. Com Turbo, você tem isso em 10 minutos. E uma diferença, a gente tem os dados de supermercado, até porque a gente atua. Quando a gente olha a frequência, o aumento de frequência que tem acontecido nos últimos meses desses consumidores, a gente já percebe mais de 100% o aumento de frequência, justamente por esse complemento de portfólio que a gente tem feito. O cliente vai voltando, né? É bem interessante. Porque ele resolveu a dispensa dele, né? É isso. E vamos falar um pouquinho, o que vocês aprenderam com o Turbo na parte de compra no supermercado? Eu, às vezes, quando eu entro no aplicativo, agora vejo o Turbo para restaurantes, né? E que também é uma coisa, eu imagino até muito mais complexa, né? Porque tem uma parte que você não controla, que é a parte do feitio do alimento, né? Quer dizer, como é que você dá a mesma experiência de 15 minutos, né? Porque às vezes eu olho e eu acho que deve ser uma tendência. Às vezes tem um restaurante que eu quero pedir no dia, mas ele tá dando lá 45, 55, 1h10. Eu falo, puxa, né? Você geralmente toma a decisão do restaurante baseado no que você quer comer no dia, mas também baseado em quanto tempo demora para entrega. Então, e às vezes eu entro no Rappi e falo, puxa, isso aqui é 15 minutos, mesmo que eu não estava pensando em comer aquele tipo de alimento, mas é tão rápido e eu preciso da rapidez, eu vou optar por ele.
Como é que é, né? Aonde que estão os desafios maiores aplicando agora, que eu acho que é uma grande inovação que o RAP traz, de trazer o conceito de turbo para supermercado para restaurante? Perfeito. Os dados mostram, inclusive, que a decisão entre tipo de culinária e tempo, a maior parte dos consumidores decidem pelo tempo. Então, às vezes ele não estava a fim de comer determinada culinária, mas vai chegar em 15 minutos, então ele decide por aquilo. Então, você está correto. Tem um grande desafio aí, porque diferente das nossas lojas de turbo, onde a gente tem o 360 da operação, então a gente tem o picker, a gente controla o estoque, a gente tem, enfim, toda a operação na mão. No caso dos restaurantes, a gente depende ainda do tempo de preparo, né? Então você tem ali aquele desafio de conseguir receber dos parceiros dos restaurantes dentro do tempo para que a gente entregue em 15 minutos. Mas quando isso ocorre, e hoje a gente tem cada vez mais evoluído o relacionamento e a tecnologia junto com os parceiros, a experiência fica dentro dos 15 minutos e tem, como eu disse anteriormente, tem crescido a procura de restaurantes para dentro dessa modalidade. Então, quando você pensa em 15 minutos, deve ser só fast food. Sim, são os primeiros restaurantes que entram e aderem ao plano, mas a gente já tem construído com algumas marcas comida saudável, comida japonesa, produtos, um portfólio que encaixe para que também entre dentro dos 15 minutos. Turbo vai se tornar uma marca no Brasil onde ela vai sair da conveniência, vai se tornar a extensão da dispensa do consumidor, ela vai sair também para restaurantes, então a gente tem cada vez mais reforçado que é possível sim você ter uma boa alimentação em 15 minutos, chegando prato quente, chegando com a qualidade que seria a mesma qualidade de você estar dentro de um restaurante. E também a gente tem enxergado que as outras verticais, por exemplo, de e-commerce, a gente consegue fazer isso. Existe na Índia, eu não sei se você já tinha ouvido falar da Septo, Swig, enfim, algumas empresas estão fazendo um trabalho muito... O SoftBank, inclusive, é investidor da Swig. Perfeito. Então, e a gente quer trazer isso também para o Brasil. O RAP como um todo, globalmente, tem olhado para isso, mas para o Brasil a gente também quer trazer esse e-commerce. Então, as lojas que hoje já são parceiras do RAP, né, em que a gente já faz o Ship from Store, a gente também entregar numa velocidade ultra rápida, porque é turbo. E turbo hoje passa a confiabilidade para os consumidores, que é uma marca que chega rápido, que chega com qualidade. Então, por que não a gente continuar só em conveniência e restaurante? Vamos ampliar. Então, ter 10, 15, 20 mil SKUs em algum dado momento é o nosso sonho grande. Não, fantástico. Eu adoraria ficar falando horas e horas com você, Felipe, porque assim, como eu falei, eu sou suspeito, mas eu acho que tem muita coisa interessante de inovação, de tecnologia que a RAP está fazendo. Nosso tempo está acabando e eu vou fazer uma última pergunta para você. Hoje, RAP é uma das poucas empresas que são multinacionais, é uma multinacional realmente operando em muitos países da América Latina, né? Opera no Brasil, opera na Argentina, no Peru, no Equador, no México. E você era um empreendedor, né, que virou o executivo, né, tocando, né, uma operação brasileira muito importante dentro do RAP. Como é que é essa questão de troca de informações? O que você aprende com os outros países? Quais são as coisas que a gente aprende aqui no Brasil que a gente divide com os outros países? Porque realmente uma operação é muito complexo, né? Porque o business de delivery é um business que você começa muito olhando o CEP, né? Então você opera naquela rua, naquele bairro, naquela cidade, naquele país, né? Então, vai evoluindo muito, né? E opera em uma amplitude de segmentos, de farmácia, restaurante, supermercado, né? Vários serviços. Sim. Como é que é essa questão de estar numa multinacional e essa troca, né, de aprendizado, né, com Colômbia, com México, com Argentina e vice-versa? Eu acho que, assim, primeiro, é tudo muito novo, né, para mim, porque nunca tinha trabalhado numa empresa multinacional, mas ao mesmo tempo essa troca é muito rica, né? Então aquilo que a gente testa na Colômbia e que deu certo a gente traz para o Brasil e vamos testar no Brasil. Quer dizer que vai dar certo, mas a gente tem case forte para poder defender. Ao mesmo tempo, se teve algo testado no México que não funcionou, a gente não precisa testar
no Brasil. A gente já sabe que não vai dar certo, a probabilidade é que não dê. Então, essas trocas, elas ocorrem semanalmente. A gente tem ali grupos e a gente se reúne, os GMs de todos os países, para justamente discutir sobre isso. Hoje a gente tem um plano que a gente chama de City Sequencing, então, que é o sequenciamento das cidades e todas as características que a gente pode operar dentro de microzonas. Então, olhar mesmo, como você falou, a gente opera a nível rua, digamos assim, porque é uma região, a gente tem que entender os restaurantes que tem na região, as farmácias, os supermercados, para que a gente consiga manter um flywheel saudável e que esse negócio ele funcione e cresça. Então, sem dúvida, essa troca com os outros países é super importante para a gente conseguir cada vez mais ser mais rápido, né, e tomar as decisões certas de onde a gente está investindo o dinheiro. Fantástico, olha, obrigado. Eu vejo a cultura que você tá montando no Rappi, tem muito a ver com a cultura, né, que existia. Eu acho que esse casamento, né, do teu perfil empreendedor, do teu perfil de fazedor, do teu perfil de olhar sempre o cliente, né? E o cliente, a gente tem múltiplos clientes aqui, né? Tem um restaurante, tem o cliente final, tem o entregador, tem a farmácia, tem a loja. É fantástico. Felipe, muito obrigado pelo teu tempo de estar aqui com a gente, dividindo um pouquinho da tua experiência aqui no Rappi Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar com você aqui e gostaria de fazer o convite para quem está ouvindo a gente. Por favor, entrem no Rappi e comprem no Rappi Turbo. Experiência incrível. Se vocês não gostarem, pode mandar mensagem para mim, mas acho muito difícil. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado.